Ora, meus amigos, segunda-feira, altura de falarmos de basquetebol e parece que acabou, não é? Parece que acabou. Parabéns aqui aos Oklahoma City Thunder. O Chico está de camisola, mostra aí, Chico. Aí está. Isto é para quem não acreditou no processo. Camisola de Kevin Durant. Olha, boa ponto para daqui a bocado. Parabéns, bem-vindo ao Clube dos Campeões. Já só estás a 17 títulos dos Lakers. Portanto, até ao final da década, em princípio, empatas. Muito bem, os Thunder cumpriram, Chico. Já vamos olhar para os jogos, já vamos olhar para a época, mas cumpriram, festejaram. E a ordem foi restabelecida porque a grande surpresa até foi a série ter sido tão competitiva. Brincadeiras à parte, os Thunder eram grandes favoritos, tinham feito uma época brutal e não é que tenham encantado nestas finais, mas fizeram o suficiente para ganhar, especialmente do lado defensivo. Eu acho que foi eu brinquei um bocadinho com o processo, mas foi um processo e no verdadeiro sentido da palavra. Fizeram os ajustes necessários face à época passada, mas uns bons acréscimos. Eu perdoo-os desde já se ouvirem um bocadinho de barulho, é porque estão a criar um centro de dia mesmo ao lado da minha casa, uma obra bastante grande. Mas pronto, só para finalizar a ideia, fizeram os ajustes necessários. Ontem até referimos durante a nossa transmissão da Twitch que o próprio treinador parecia que estava a encontrar as suas rotações, os seus ajustes de jogo para jogo. Eu acho que até o próprio treinador estava em plena aprendizagem para este nível e bastou ver que uma das maiores contratações, o Hartenstein, acabou por ser bastante redundante, apesar de até ter sido titular em boa parte destas finais. Ou seja, foi uma equipa que aprendeu ao longo do caminho, e isso para mim é um dos aspectos mais positivos, é que apesar da juventude, o argumento de ser a equipa mais nova da história a conquistar o anel, com uma estrela muito jovem, falou-se muito de será que a experiência vai pesar ou não, a falta dela neste caso, conseguiram ter sucesso enquanto aprendiam com o comboio em andamento, e isso diz muito da mentalidade que esta equipa conseguiu criar. Sim, também ajuda depois de ter muitas soluções, não é? Falaste aí da questão do Hartenstein. Nesta série era uma das coisas que nós apontávamos, não é? Os ressaltos ofensivos, o jogo interior, se os Thunder optassem por jogar com dois bigs, e os Thunder têm o luxo de poder escolher, não é? Se querem jogar com um big, com dois bigs, se querem jogar alto, se querem jogar com 5 atiradores, 5 out. Podem até jogar sem nenhum big, vimos isso durante algum tempo no terceiro período e no quarto período. Portanto, ter estas opções todas, e obviamente aqui advém o mérito de scouting, de draft, de boas trocas que fizeram. Portanto, Sam Presti, aqui um dos grandes obreiros deste título, ajuda a ter estas opções todas. E depois ajuda quando Shai Gilgeous-Alexander faz um jogo do ponto de vista da eficiência modesto, a lançar abaixo dos 30%, mas mesmo assim ajuda com 12 assistências, apenas um turnover, e esse turnover veio já numa fase em que o jogo estava praticamente fechado no quarto período. Ajuda que Chet e Jalen Williams tenham feito especialmente o Chet, do ponto de vista defensivo e ofensivo, um belíssimo jogo. E depois ajuda aquela defesa, aquele terceiro período. Aquilo que nós vimos no terceiro período a nível de pressão, com o Lu Dort, com o Caruso, com o Jalen Williams, muito agressivos. Estamos a falar de Lu Dort 3 roubos, Caruso 3 roubos, Cason Wallace 3 roubos, Jalen Williams 3 roubos, 2 roubos, fora o que provocaram de caos. Isto tudo para uma equipa que já não tinha Tyrese Haliburton é um peso muito grande para outros jogadores. E é uma série da defesa, é uma série onde, só para perceberem, os Indiana Pacers fizeram mais 131, não pode ser, este dado não pode estar certo, mas fizeram muito mais turnovers, e eu vou já dar o número certo, o dado que eu tenho aqui não pode estar certo. Fizeram muito mais turnovers que a equipa de Oklahoma, e é verdade que no jogo 1, por exemplo, os Thunder não conseguiram castigar os turnovers de Indiana, mas durante toda a série, sempre que os Thunder ganhavam por causa disto. E neste jogo os Thunder fazem 8 turnovers, 7 turnovers. Os Indiana Pacers fazem 21 turnovers.
Aqui é uma diferença que é muito difícil de recuperar, mesmo que depois o Standard lancem pior na linha de 3 pontos, lançaram abaixo de 30%, mesmo que depois possam não aparecer tantos ressaltos ofensivos, novamente muito equilibrados, esta diferença de turnovers não deixa hipótese, e vem da defesa, que foi o cartão de visita de Oklahoma durante todo o ano. Sim, são muitos corpos, como nós fomos referindo ao longo das finais, ao longo dos vários jogos. Mesmo nos jogos maus de Oklahoma, a defesa, no geral, estava sempre QB bem, porque com Caruso, com Dort, com Wiggins, com Casey Wallace, lá está, eu consigo fazer aqui uma lista de mais de metade da equipa de bons defensores respeitáveis. O próprio MVP da equipa, que é a principal arma ofensiva, tem grandes momentos defensivos ao longo não só dos playoffs, ao longo da época, ao longo destas finais. Ainda neste jogo 7 faz um desarme de lançamento já no terceiro, lá está, no tal terceiro período. Penso que ao Matt Green, não tenho a certeza absoluta, mas penso que foi, que ele tem que fazer uma grande recuperação a nível físico, parecia que estava em desequilíbrio, e vai lá mesmo assim fazer o desarme de lançamento, e o Standard logo a seguir saem na transição. Esta disponibilidade física do Standard, que advém também em grande parte da tal juventude, foi uma arma, e acho que é uma construção orgânica da equipa muito, muito bonita. Gosto que seja uma equipa que foge um bocadinho ao clichê que temos visto nos últimos anos de triplo, 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 e o meu ataque é melhor do que o teu. Obviamente que nós sabemos que a larga maioria das equipas que foram campeãs dos últimos anos têm sempre que ter uma defesa pelo menos respeitável. Os Thunder foram muito mais do que respeitáveis. Os Pacers, e eu fui dizendo também isto, também o tiveram, também evoluíram imenso nas últimas 1-2 épocas a nível defensivo, e conseguiram acrescentar no outro lado. Mas também não são propriamente uma equipa de live by tree, die by tree, e eu gosto muito disso. Gosto quando se foge à tendência, ainda por cima uma tendência que não é propriamente saudável para a modalidade em si, para a qualidade do jogo, por muito que seja atraente. Há ali muito mérito. Eu o ano passado temi que a equipa mais tarde ou mais cedo tivesse que cair nessa tendência, porque o único atirador era o Isaiah Joe, mas mesmo os jogadores da equipa deram um step up nesse sentido. Não se tornaram atiradores incríveis, mas tornaram-se com porcentagens muito mais respeitáveis e muito mais ameaçadores nesse aspecto. Tu vais ter sempre que lançar 3 pontos. Certo. Tirando e eles aumentaram a sua cadência de um ano para o outro. Isso não está em causa. Tirando o jogo, porque depois a matemática começa a ficar complicada. Porque tens os Denver Nuggets que lançam tão poucos 3 que depois a matemática deles obriga-os a uma eficácia no outro lado do lançamento 2 muito alta. Portanto, o 3 é muito importante, até porque o lançamento de 3 pontos depois abre o campo, não é? Obriga a defesa a esticar, e depois abre driving lanes, abre espaço para jogar, neste caso o Shai, jogar o seu 1 contra 1. Portanto, acho que os standards estão dentro da moda, digamos assim, mas não, sem exageros. Portanto, acho que estão com um bom blend. E portanto os Standard foram campeões. Eles foram a segunda equipa com mais vitórias na história de um ano, uma época, a ser campeã. Perderam apenas para os Chicago Bulls do ano em que eles fazem os 72-10. Fizeram 82 ou 83 vitórias, confesso que agora já não tenho aqui de cabeça. Portanto, é um ano de grande domínio. A margem pontual, a diferença entre os pontos sofridos e os pontos marcados foi a maior da história da NBA. A defesa para esta fase da liga é elite. O ataque é ok, comes and goes, ajuda a ter um jogador como Shai Gilgeous-Alexander, mas mesmo quando o Shai não explode, mesmo quando o Shai tem más noites a nível de eficiência, como foi este caso, os Indiana Pacers só conseguiram marcar 91 pontos. Os Thunder são campeões. Não vamos aqui voltar a falar do futuro, que pode ser absolutamente brilhante para a equipa de Oklahoma, que vai ter ainda no próximo ano 4 escolhas de draft, e todos sabemos o que pode acontecer aqui em Oklahoma. Não vamos colocar o carro à frente dos bois, digamos assim, porque dizíamos a mesma coisa sobre os Boston Celtics e bastou uma lesão grave e agora já estamos com tudo mudado. Mas para finalizar aqui o ano brilhante do Standard, porque não pode ser apelidado de outra forma, Chico, olhando para o que foi a progressão desta equipa desde que
se tornou os Oklahoma City Thunder, que já teve pelo menos duas e esta é a terceira versão de candidato ao título. Teve a versão Big Three, os jovens Big Three, Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden, que se calhar só não são campeões porque tiveram que enfrentar a melhor versão de LeBron James e dos Miami Heat. Avanças mais um tempo, tens aquela versão Russell Westbrook, Paul George, que, ok, não é que tenha sido brilhante, mas tinha ali talento. E é engraçado que esta equipa do Thunder consegue, também porque tem se calhar um dos melhores, se não o melhor GM da liga, consegue construir através do draft, fazer um retooling para continuarem a ser competitivos e depois voltar a construir através do draft e, neste caso, conseguiram chegar até ao fim da montanha, o título de campeão. Esta equipa do Thunder começa a tornar-se um exemplo para todas as franquias, porque são 3 eras da equipa, onde a equipa foi sempre muito boa ou boa, e sempre construído de forma orgânica, com exceção de uma troca, que foi a troca do Paul George, a troca que lhes deu o Paul George. Pois, mas mesmo essa troca acaba por mostrar muito da única vez em que eles caíram para a tendência de ir em busca das estrelas através de trocas, através de movimentações mais apressadas, provou que não era propriamente a move ideal. Acabou por ser a move ideal porque deu o retorno que hoje vemos com o Shea e com uma série de piques, mas essa construção orgânica é muito boa. Os Pacers não passaram pelo mesmo número de eras, mas também foram construídos de forma orgânica, por isso nesse sentido acho que qualquer um dos dois seria Mas há uma diferença entre os Pacers. Nós olhamos para esta equipa dos Pacers e os 2 melhores jogadores foram adquiridos através de trocas, Haliburton e Pascal Siakam. Portanto, há várias formas de tu chegares ao título. E em parte estão diretamente ligados com o Thunder, porque, por exemplo, o Sabonis vai na troca do Haliburton, o Sabonis começa no Thunder, os Thunder iniciaram esse monopólio, isto na NBA. Paul George, a troca do que leva Paul George de Indiana para Oklahoma. Na altura Paul George era um dos melhores jogadores da liga, foi de 5º lugar, acho que na corrida para MVP. Essa troca é a que leva Sabonis para Indiana, que depois é utilizado para ir trocar por Haliburton. Portanto, há toda uma teia. É isso, esta é uma teia curiosa destas duas equipas que acabam por ter muito sucesso através desse formato de construção da equipa nada apressado. O Thunder muito menos apressado. Isto, e não espero que não se ofendam os adeptos dos Philadelphia, mas eu acho que isto é que é o verdadeiro trust the process, porque confiaram nas várias trocas, muitas vezes foram gozados com vamos trocar 1001 escolhas, vamos trocar não sei o quê, porque é que estamos a trocar? Eu próprio, enquanto adepto mais jovem na altura, fiquei aziadíssimo com a troca do James Harden, por exemplo. Muitas trocas trocas e movimentações que se calhar na altura muita gente achava questionáveis. Sim, mas James Harden foi um dos maiores erros da história recente da liga, não é? Foi uma má... Foi uma má gestão. Exato, foi uma má gestão. Ia ser o cap, eles não contavam que o cap fosse subir, deviam ter contado. Certo. E depois foi uma má avaliação entre Serge Ibaka e James Harden. Naturalmente podemos aqui discutir que nunca se imaginou, e se calhar se James Harden tivesse ficado em Oklahoma, não teria tido a explosão que teve em Houston. Porque nunca saberemos se calhar se James Harden tivesse ficado ali não era uma bola de neve de vamos agarrar-nos tanto a este core e não resulta, isso nunca saberemos. Isso é sempre o mundo dos seus e não vale a pena estarmos aqui a desenvolver. Obviamente eu na altura gostaria que o James Harden tivesse ficado porque era fã, ele enquanto Sixth Man já era brutal. Toda a gente imaginava que ele enquanto num papel mais relevante seria ainda mais incrível, mas tiveram essa paciência, os adeptos tiveram essa paciência e confiaram nessas decisões. Eu honestamente, que vivi de perto, tu se calhar tiveste outra perspectiva de fora, nunca senti propriamente uma contestação ao rumo que a equipa estava a tomar enquanto franquia, ou seja, houve uma confiança entre direção, equipa e adeptos, e acho que isso é sempre bom e ajuda o tal processo, e lá está, experimentaram Chris Paul desta vida, Carmelo Anthony, que muita gente se calhar já não se lembra, os Paul George, os Kevin Durant, os Westbrook, e acaba por ser este core específico. Obviamente que o contexto influencia, como tu referiste logo de início, aquela questão de ter azar de defrontar uma super equipa com Chris Bosh, Dwayne Wade e LeBron James,
mas é curioso que tenha chegado o título agora, com a equipa mais nova, muito mais nova se calhar do que aquela na altura, que tinha Nick Collison desta vida, tinha... Sim, não sei, Sim, não sei se seria mais ou menos a mesma média, não é? Não sei, como tinha o Cephalosha, o Nick Collison, o próprio Ibaka. Mas eles já não eram tinha... velhos na altura. Acho que o jogador mais veterano daquela altura seria o Kendrick Perkins, provavelmente. E seguido do Nick Collison, que era capaz de ter 28, 29. Pois, Se calhar, até ela era por ela, não tenho a matemática aqui presente. Sim, os Thunder saltaram de era em era de uma forma relativamente normal, porque a saída do Kevin Durant marca ali ou seja, tu não podias, teoricamente, se tu perdesses o teu melhor jogador daquela forma, a custo zero, digamos assim, na free agency, provavelmente o teu cenário teria que ser entrar aqui num processo de retooling ou rebuilding. Mas como tu tinhas Russell Westbrook, que explode naquela fase e é MVP e é um dos melhores jogadores da liga, que nunca te permitiu ser fraco, tu só tinhas uma hipótese, ou trocavas também Russell Westbrook ou tentavas mais qualquer coisa, não é? E acho que eles fizeram bem. Acho que a troca do Paul George naquela altura, naquele contexto, é uma boa troca, é uma boa aposta de Oklahoma. É verdade que as coisas não correm bem, porque também tiveram azar da forma como o Damian Lillard os mandou para casa naquele mítico lançamento. Depois aí sim começa. Foram anos de sofrimento, se fores a ver. Entre Lillard, Currys, Klay Thompson, houve ali muitos fracassos. Ou seja, este tal processo, houve ali muito sofrimento, muitas derrotas pesadas, difíceis, que podiam facilmente ter deitado abaixo todo um projeto, mas lá está, houve a tal paciência que referi há bocado, porque eu próprio, quando foi esse lançamento do Lillard, já vinha de muitos anos a sofrer naqueles duelos nas finais de conferência do Oeste contra os Super Warriors. Aquele 3-1 que vocês estão a ganhar 3-1 aos Warriors e deixam-se perder, não é? Na final de conferência. Outro momento que facilmente tinha deitado abaixo qualquer projeto. E quase que deitava, Chico, porque é esse momento que depois faz com que Kevin Durant saia para arrumar aos Golden State Warriors. Portanto, lá está, houve talvez um pouco de sorte aqui e ali, talvez um pouco com certas trocas, por exemplo. Chico, e houve um momento que vocês fizeram uma troca, vocês não sabiam que a troca ia ser tão boa, obviamente acreditavam que a troca podia ser boa para vocês, mas ninguém imaginava no final do primeiro ano que o Shai Gilgeous-Alexander ia ser isto. A troca do Paul George. A troca do Paul George, vocês acertaram em cheio nessa troca, talvez vai envelhecer como uma das melhores trocas da história da Liga. As pessoas esquecem-se que essa troca, na realidade, do lado dos Clippers, não foi só a troca por Paul George, foi a troca que eles tiveram que fazer para terem o Kawhi Leonard também, portanto é uma troca por Kawhi Leonard e Paul George na realidade, mas no lado do Standard é uma troca absolutamente perfeita, acertaram em cheio. Não só conseguem o carrossel de piques que conseguiram, Jalen Williams vem nesse carrossel de piques, como conseguem um jogador que depois explode para MVP, que é um jogador que teve paciência com a equipa, que também é importante isto. O Shai Gilgeous-Alexander já pelo menos há 2-3 anos que era um jogador de elite e teve paciência com a equipa, mesmo nos piores anos teve paciência com a equipa, não forçou, teve ali anos de marcar 24, 25 pontos e não forçou eventualmente uma saída prematura, mas essa troca, Chico, é um momento que faz com que tudo isto possa acontecer, porque não só é o pontapé de saída num rebuild, que foi um rebuild duro, foi um rebuild que teve momentos até embaraçosos, certamente lembras-te que a maior derrota, sim, mas foi duro, porque foi ali um ano e meio, mas eu acho que ficou muita imagem que foi mais duradouro do que realmente foi. Pelo menos eu acho que ficou muita imagem de que os Standards estavam a fazer um rebuild há 3 anos. Foi muito intenso, Chico, porque foi. Recordar que os Standards depois até começavam a ganhar jogos e mandavam jogadores para casa. Eu lembro-me, por exemplo, o Al Horford foi mandado para casa porque a equipa estava a ganhar demasiados jogos. Ele chegava a ter injury reports a dizer old, só porque era old. Foi mais do que ser longo, porque não foi muito longo. O Paul George sai, deixa-me ver, o Paul George sai da equipa tenho aqui, o Paul George sai de Oklahoma em 2019, portanto 19-20, e tu já eras competitivo em 22-23, não é?
não, 23-24, portanto são 3 anos de rebuild, sendo que em pelo menos 2 anos tu já estavas a ser melhor. Faz lembrar um bocadinho os Utah Jazz, que ficam sempre ali, este ano não, mas os Utah Jazz dos últimos 2 anos, que são sempre melhores do que se imaginava. Portanto, foi um rebuild rápido, que obviamente levou um combustível quando trocaram pelo Paul George, ou neste caso quando deram a troca do Paul George, e tiveram um outro momento que eu achei que foi importante, que foi o ano em que o Chris Paul joga em Oklahoma, em que os Oklahoma City Thunder, que eram supostos ser maus, conseguem ir ao playoff, são eliminados na altura pelos Rockets, e este ano, onde o Shai Gilgeous-Alexander pôde trabalhar com um dos jogadores mais experientes da liga, consegue ter um primeiro vislumbre do que é playoff. O próprio Lu Dort também foi muito importante nesse playoff. Pode ter muito bem servido de almofada para o Shai Gilgeous-Alexander dizer, ok, vamos passar aqui 2 ou 3 anos de modéstia, mas há aqui qualquer coisa a ser criada. Também achei que foi importante esse momento, o ano do Chris Paul. Sim, por isso é que lá está. Eles foram escolhendo as passos durante esse processo da escolha do Jalen Williams, do Chet, da troca do Shai, como tu referiste bem, certos veteranos que sempre com esse intuito estratégico. O Chris Paul, falaste muito bem, houve o Carmelo também, que não foi uma passagem... Foi terrível. Sim, não estou a dizer pela qualidade do jogo, estou a dizer porque a inserção nesse ambiente destes jogadores mais batidos que ganharam... Mas o Carmelo, quando está no Standard, o Standard tinha o Russell Westbrook e o Paul George, portanto aí foi uma win now move, que foi dramaticamente má. Eles não estão muito mal. Sim, mas o meu ponto é que, por exemplo, houve um ano que o grande veterano que eles foram buscar, e isto parece estranho eu estar a elogiar se calhar, mas quem acompanhou percebe o porquê. O grande veterano foi o Muscala. O Muscala dentro da liga não é propriamente um nome batido, entre aspas, pelo menos valorizado, mas só o facto de ele já ter, acho que na altura tinha 30 anos, 31, não quero estar aqui a dizer com total certeza, já são 10 anos de liga em cima, e estes nomes, e eu acho que ele coincide com o ano do Chet, que não quero estar a dizer mal, com o ano de estreia que ele acaba por se lesionar, posso estar a dizer mal. É possível. Posso estar a dizer mal, e sim, peço desde já desculpa. Mas e estas escolhas estratégicas que muitas equipas fazem, não estou aqui a dizer que os Standard são pioneiros nem nada que se pareça. Mas essas trocas também, adicionar esse tipo de jogadores também serviu para receberem contratos. Sim. Mas o ponto é que não só ganharam financeiramente, ou seja, todas as trocas parece que são, agora que é bonito e fácil de falar, parece que são estratégicas. Mas nós também não nos podemos esquecer que nem tudo correu bem, porque vocês, por exemplo, a meio do ano passado, apostam em Gordon Hayward, que era suposto dar o boost nos playoffs, e corre drasticamente mal, foi um completo a tirar ao lixo dinheiro, Trey Mann, dinheiro e não sei o quê. Mas o que é certo é que são campeões, e o mérito total, eu já destaquei aqui o ano dominante que eles tiveram. Nós durante algum tempo tivemos que fabricar, entre aspas fabricar, mas tivemos que tentar criar na nossa cabeça razões para a competitividade do Oeste, quando na realidade não houve competitividade no Oeste. Nós tivemos uma equipa que ganhou mais, ganhou mais 16 jogos que o segundo classificado, 16 jogos que o segundo classificado, teve uma série de playoff que foi complicada, que foi a série com os Denver Nuggets, teve 2 passeios contra Minnesota e contra Memphis, e teve uma outra série que foi mais complicada do que se previa. Portanto, campeão justíssimo, foram a melhor equipa da fase regular, foram a melhor equipa do playoff e são campeões. Focando agora aqui, Chico, nos Indiana Pacers. É engraçado porque nós ontem fizemos live de acompanhamento das finais, e tu acho que ainda não estavas ligado, mas o Ricardo já estava, e eles até começam bem, e nós estávamos a dizer não, porque isto é uma equipa que vai à final de conferência no ano passado, este ano está na final da NBA, continuidade, provavelmente vão renovar o contrato do Miles Turner, depois logo se vê como é que vai ser o número e não sei o quê. E de repente vem um momento do jogo 7, porque apesar do título do Standard, e atenção, volto a dizer, totalmente merecido, e era, na minha opinião, indiferente se havia Haliburton ou não, mas o momento, pelo menos de drama desta final, foi quando o Haliburton tenta atacar um close-out,
e vemos mesmo o Tetão. E afinal merecia acabar com o Haliburton em campo. Não, teria sido e o próprio Haliburton merecia, depois de tudo o que passou, de lesões no ano passado, não ter jogado nos Jogos Olímpicos, ou praticamente não ter jogado, ter começado mal a época, ter sido chamado de overrated. Ele merecia ter terminado a jogar e a tentar e a lutar e não sei o quê, mas não foi isso que aconteceu e é os ses, como tu disseste bem. E agora tudo pode ter mudado para esta equipa de Indiana, não é? Porque ainda não é confirmado, oficial, mas estamos todos a contar que seja ruptura do tendão daqueles. Uma ruptura no tendão daqueles a 23 de junho significa que não vai jogar até ao outono de 2026. E portanto é um ano perdido e pode obrigar aqui uma história bonita, como tu estavas a traçar há bocadinho, de organicamente trocas não por estrelas, mas por jogadores que encaixavam naquela filosofia, que agora são estrelas, como é o caso do Haliburton, e de repente há uma ruptura no tendão daqueles e tudo pode mudar. E agora aquilo que eu achava que ia acontecer em relação ao Miles Turner, se calhar até pode não acontecer, porque a equipa não vai querer entrar no Tex com Tyrese Haliburton a falhar um ano inteiro. Portanto, damos muito mérito ao trabalho dos Pacers, damos muito mérito ao trabalho de Rick Carlisle, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Pois, eu estou muito curioso porque acaba por ser um caso muito semelhante, como nós comentámos durante o jogo nesta madrugada, com os Celtics, que estava tão bem construído, tão montado estrategicamente ao pormenor, e uma lesão muda por completo uma temporada ainda antes dela começar e vai obrigar às escolhas. Os Celtics já falávamos que teriam que fazer uma escolha pelo menos, e falava-se do Jrue Holiday, falava-se do Porzingis. Se calhar agora vão fazer mais. Os Pacers é um caso parecido, mesmo que as estrelas não estejam num nível, pelo menos no papel, semelhante, que é... Sim, e os ordenados não são ainda comparáveis. Exato, claro. De muitos milhões de diferença, mas não deixa de ser, porque não é só o não pagar. Os Pacers, ao renovarem com Miles Turner, independente do número que vão renovar com ele, se renovarem, entrariam no Tex. E entrar no Tex para estas equipas de mercados pequenos só podes entrar no Tex de duas formas. Ou és um super candidato, ou és um candidato, como era o caso dos Pacers, ou estás a iniciar um processo de rebuild e este é o primeiro ano onde tu tiveste que absorver 1 ou 2 maus contratos. Só tens estas duas hipóteses. O que não acontece nestas equipas de mercados pequenos é tu estás no Tex e não seres candidato ao título, porque não é só o pagares Tex, é entrares na lista para depois seres repeater Tex e pagares mais e teres mais restrições, não teres acesso a uma série de avenidas contratuais, nomeadamente a mid-level, e depois é não receberes a distribuição dos taxes das outras equipas, que este ano anda na casa dos 50 ou 60 milhões. Portanto, isto tudo vai pesar. Tudo vai pesar. Vamos ver que decisões é que eles vão ter de tomar. Até podem simplesmente olhar para Tyrese Haliburton e dizer, opá, ele tem 25 anos, ele vai regressar com 26 ou 27 e vamos aqui arriscar. Mas podem não tomar essa decisão, não é? É que eu tento me colocar nesse papel de alguém muito menos experiente a nível de gestão de uma franquia e penso, sem a minha maior estrela, por muito que se possa discutir entre Siakam e Haliburton, acho que a influência no jogo dos Pacers do Haliburton é maior, eu não arriscaria nesse lado financeiro. Se calhar fazia aqui 1 ou 2 escolhas mais estratégicas, se calhar tinha sorte e no draft do próximo ano tinha uma escolha muito alta e depois conseguia inserir um rookie espetacular num core bastante novo e QB barato, entre aspas. Obviamente isto depois entra o lado estratégico, porque perderias o Miles Turner e obrigava-te a ir buscar um poste igualmente, pelo menos a nível ideal, influente. Eu neste preciso momento não arriscaria nisso e se calhar fazia um ano zero como fizeram os Memphis Grizzlies há 2 épocas, não, creio que assim, assim. Antes desta. Pois, foi antes dessa. Obviamente que esta não lhes correu como eles esperavam, mas no papel era uma grande decisão, porque tinham um core muito jovem, com grandes estrelas, com mais umas quantas piques engraçadas, ou seja, tinha tudo para correr bem, e acabou por ser uma época marcada por várias lesões, e agora até tiveram a tal troca do Desmond Bane há pouco tempo. Mas no papel pode ser uma grande decisão.
Por outro lado, isto também pode se calhar influenciar o estado em que está o Oeste, porque o Oeste não vive um momento mais saudável. Sim, o Oeste está completamente aberto, não é? É isso. Daí os Orlando Magic terem apostado em Desmond Bane e agora ainda tiveram mais um bónus. Só para terminarmos, deixa-me só dizer que há realmente franquias que estão absolutamente amaldiçoadas. E uma dessas franquias são os New Orleans Pelicans. E porquê? Porque os Pelicans, há uma semana, menos disso, fizeram uma troca com a Indiana, a meio das finais, onde os Pelicans deram a pique do próximo ano, 2026, dos Indiana, que eles tinham, deram-na em troca da pique número 23 deste ano. Ou seja, os Pelicans tinham a pique de Indiana uma semana antes do Haliburton se lesionar, que provavelmente para o ano vai ser muito valiosa, e eles trocaram-na menos de uma semana antes da lesão do Haliburton e perderam essa pique. Portanto, a pique que era super valiosa, eles perderam-na. Portanto, há franquias que todas as decisões correm mal. Mesmo as que parecem absolutamente inócuas, de repente percebes que estão completamente amaldiçoados e é impressionante como os Pelicans, obviamente sem culpa porque eles não sabiam, mas fazem uma troca e no dia a seguir o asset que eles mandaram é 30 vezes mais valioso do que o asset que eles receberam. Estás sem som, estás sem som. Desculpa, eu dá-me alguma pena porque já aqui, principalmente na época passada, cheguei a elogiar a profundidade, porque eu sempre apreciei muitos dos roleplayers que os Pelicans têm, mas é o que estás a dizer, corre-lhes tudo mal. Se tivermos aí adeptos dos Pelicans a ouvir, pá, tomem o meu abraço. Eu felizmente as minhas escolhas têm-me corrido bem, mas eu só por simpatia sinto-me mal por vocês e pela franquia, porque o próprio Zion devia é o que é o CJ McCollum, estas últimas trocas, terem mandado o Dyson Daniels embora no verão passado, que agora foi o Most Improved. Deve ser difícil de ser adepto dos Pelicans, quase tão difícil como ser adepto dos Phoenix Suns, mas podemos, olha, fizeste a transição ideal. Portanto, no dia do jogo 7 das finais, Kevin Durant é trocado para... Só para abafar o título do Standard. Há pessoas narcisista aquele. É trocado para os Rockets. Já tínhamos falado aqui as 3 equipas que ele tinha como destino primordial: San Antonio, Rockets e Miami. Curiosamente, supostamente, no final acabou por deixar de lado San António, e as 2 opções preferidas eram Miami e... Eu acho que nem é a questão do deixar de lado. Eu acho que aqui a questão é que ninguém estava disposto a pagar para ter Kevin Durant, e os Rockets fazem esta troca porque o preço é tão baixo que não há risco. Não há risco nesta troca. Eu gosto que tenhas dito isso, do preço ser baixo, porque as opiniões que eu fui lendo diferiram um pouco. Eu concordo contigo, acho que não é um preço de todo elevado. Deram um role player, um jovem que viram que não estava a fazer a explosão que se esperavam e que continua com as suas limitações a nível de seleção de lançamento. Deram uma pique interessante, isso não está em causa, e deram várias de segunda ronda que hoje em dia são trocadas como se fossem roupa interior para dar aos filhos. Esta troca é de borla, e é de borla porque são os Rockets. Porquê? Porque os Rockets têm no seu plantel 2 jogadores que não puderam jogar no ano passado porque estavam tapados. Exato. Reed Sheppard e Cam Whitmore, especialmente no caso do Reed Sheppard, porque eles sabem que, ok, sai o Jalen Green, o Reed Sheppard vai entrar ali e não vai haver grandes diferenças. No fundo, o que eles fazem é trocar um dos jogadores mais ineficientes da liga, que lançou abaixo de 30% nos playoffs e abaixo de 20% de 3 pontos nos playoffs, trocam-no pelo jogador mais eficaz, ou um dos mais eficazes da liga, o Kevin Durant. Da história. Perdem Dos mais eficazes da história. Perdem Dylan Brooks, que é um bom defesa, mas Kevin Durant não é um mau defesa apesar dos 36 anos, e eles também sabem que Tyree Eason, Amen Thompson, Jabari Smith garantem isso totalmente. Não dão nenhuma das piques dos Phoenix Suns do futuro, dão apenas a deste ano, que é a pique 10, que seria dos Suns. Mantêm 2 piques dos Suns, 2 swaps dos Suns para o futuro, mantêm a pique de Dallas em 2029, mantêm 4 escolhas deles próprios, mantêm
Tari Eason, Reed Shepherd, Cam Whitmore, Amen Thompson, esse era intocável, portanto nem interessa para aqui, mas Jabari mantém tudo para, se amanhã dá-lhes na vinheta e vão ter com os Milwaukee Bucks e dizem, olha, está aqui Reed Shepherd, 4 escolhas de primeira ronda, 2 swaps dos Phoenix Suns, queremos o Giannis. São uma das equipas que mais argumentos têm para ainda fazer mais uma move assim destas. E ainda tem o caso do Fred VanVleet, que acho que tem team option este verão. Team option, pode dar flexibilidade à equipa de provavelmente o que ele vai fazer das duas uma, ou aciona a team option e depois há uma espécie de acordo debaixo da mesa para estender depois a seguir a essa team option, estender o contrato por mais 2 anos ou 3 num valor mais baixo, que é depois compensado com os 40 milhões da team option, ou então faz opt-out e renova por mais 2 ou 3 anos num valor que compense o que vai perder nessa team option. Parece-me que aí está alinhado e depois pode ser também uma ficha para eventualmente ir ao mercado. Eu acho que do lado dos Phoenix Suns, os Phoenix Suns venderam Kevin Durant no pior mercado, porque estamos a falar de um jogador de 36 anos que tem apenas mais um ano de contrato. Os Suns o que fizeram foi retardar ao máximo para ver se Miami, para ver se San Antonio e para ver se Houston colocavam assets incríveis na transferência. Nenhuma delas o fez e eles tiveram que fazer a troca menos má para a sua equipa. Conseguem a escolha número 10 deste ano do draft, vamos ver o que é que eles vão fazer ali. Provavelmente o que eles vão fazer a seguir é estender o contrato do Devin Booker e depois provavelmente no verão vão avançar para a troca também do Devin Booker, porque eles vão ter que fazer um longo rebuild. Acho que é inevitável. As pessoas têm dito, o Jalen Green e o Devin Booker até podem funcionar. Não, nem interessa se vão funcionar ou não. Esta equipa no Oeste, se calhar no Oeste até poderia estar ali a namorar com o 10º lugar, no Oeste vai andar no 13º, 14º. Portanto eles vão ter que fazer um rebuild, porque eles são uma equipa que está no second apron, portanto não há muito a fazer naquela equipa. Acho que a troca é uma troca ok e é o fim de uma era que não correu bem. E com alguma pena, porque aquela equipa de Monty Williams que perde nas finais com os Bucks era muito divertida e a nível tático, a nível de riqueza tática especialmente, de ver. A move do Kevin Durant, uma pessoa não pode questionar, porque é o Kevin Durant, e na altura o valor é elevado, não é? Era Michael Bridges Cam Johnson e uma porrada de picos. Algumas delas que estão agora em Houston. Exato. Ou seja, uma pessoa pode questionar a quantidade, mas é o Kevin Durant, e o Kevin Durant na altura tinha 34 anos, na teoria. Sim. Na teoria essa troca era um claro risco que calculado. não correu bem, mas é uma troca que 28 GMs faziam essa troca. Exatamente, é isso que eu quero dizer. A mais questionável é a do Bradley Beal, que eu acho que eu na altura critiquei, hoje critico, amanhã vou criticar, nunca vou perceber. É dos piores contratos, provavelmente o pior contrato neste momento da NBA, o pior jogador a nível de qualidade de preço do seu contrato, e depois neste momento a profundidade da equipa, surgiu logo aquela brincadeira e nós até metemos no nosso não existe profundidade nesta equipa. Neste momento eles têm 8 shooting guards extremos e o resto da equipa vai ter que ser montado às mejinhas, entre aspas. Não, isto provavelmente, atenção, os Suns provavelmente até ao final desta semana vão fazer mais 5 ou 6 trocas. Certo. Provavelmente vão aqui fazer reroute a jogadores como Royce O'Neal, eventualmente até Dylan Brooks, vão nos próximos tempos flipá-lo para tentar apanhar mais qualquer coisa. Isto neste momento não é uma equipa, isto neste momento vai ser um dumping ground, vai ser olha, vão fazer um rebuild tipo Oklahoma City Thunder pós Paul George, vão receber contratos, vão tentar sair do second apron, vão tentar desfazer-se aqui de algumas coisas, vamos ver o que é que vai acontecer com Bradley Beal. Não há muito a especular agora, não há ninguém no seu perfeito juízo que neste momento troque pelo Bradley Beal, ninguém. Eu vi recentemente, estavam num grupo onde eu estou, estavam a dizer, eles deviam trocar para ali. Os Suns neste momento não se importavam de pagar o contrato do Bradley Beal, mas só para ele não estar na equipa. E não há nenhuma equipa na liga hoje assina com o Bradley Beal, nenhuma. A única hipótese que os Phoenix Suns têm é simplesmente
dispensar o Bradley Beal. Isso não resolve o problema de cap, porque isso vai continuar a contar para o cap. Eu acho que os Suns, eu tenho visto muitas pessoas a dizer que eles até devem tentar fazer stretch ao contrato e dispensá-lo. Eu acho que eles nem devem fazer isso, porque depois o peso do contrato vai pesar durante muitos anos, mesmo que não seja o valor total. Mais vale eles taparem o nariz, prepararem-se para, como eles dizem, um river of shit, e nos próximos 2 ou 3 anos serem péssimos, trocarem o Devin Booker, têm que acertar a troca do Devin Booker, têm que conseguir algo parecido com o que os Thunder conseguiram pelo Paul George, e recomeçar do zero, e desta vez com decisões sustentáveis, olhando para o futuro, parando com esta ideia do win now at all cost, mas que vão passar aqui este plantel é qualquer coisa de extraordinário. Como é que tu passas dessa equipa das finais e em 4 anos estás com este plantel? Depois dos jogadores pela qual trocaste, o Kevin Durant, não é? Lá está o Bradley Beal, uma péssima troca, mas o resto das movimentações, no geral, havia potencial. Depois houve uma troca terrível, quase tão má como a troca do Bradley Beal, que só não é tão má porque o jogador que veio não tem no trade clause, que foi a troca do DeAndre Ayton pelo Nurkic. Eles estragaram a relação com o Ayton e portanto tiveram que o quase vender a custo zero e receber o Nurkic, que foi terrível. Tiveram que pagar para os Hornets ficarem com o Nurkic. Tudo correu mal esta equipa, tudo correu mal. Do lado dos Rockets, Chico, perguntaram-me se eu achava que eles eram candidatos ao título. Naturalmente, foram a equipa que ficou em segundo lugar na conferência, adicionam Kevin Durant, não vão ser piores. Acho, na minha opinião, que vão ter os mesmos problemas que tiveram no ano passado no playoff, que é falta de atiradores, falta de spacing, mas agora tem um go-to guy. Exatamente, agora tem o go-to-guy, que foi uma coisa que tantas vezes apontámos aos Rockets nos jogos mais difíceis, incluindo jogos da fase regular muito intensos contra os Thunder, até um deles incluindo na NBA Cup, em que faltava sempre aquele elemento de, ok, a quem é que nós vamos agora neste momento de maior aperto? Os Thunder tinham o Shea, os Rockets ficavam sempre naquela indefinição de, vamos dar ao Jalen Green, o Jalen Green está a lançar terrivelmente mal, o Sengun é um jogador muito inteligente, mas não é o jogador que nos vai safar. Não é um jogador para tu dares a bola com 10 segundos do fim do shot clock e cria-me aqui um lançamento. Não quer dizer que pode fazer isso, mas não vai fazer isso constantemente. É isso, eles têm muito talento, mas faltava sempre aquele jogador diferenciador. E agora foram buscá-lo. Acho que vai ser muito interessante. Adorava, isto é muito cedo, mas eu também gosto destes hot takes. Uma final de conferência entre Oklahoma e Rockets, ainda por cima Durant contra a sua equipa original, que ele abandonou, e obviamente que eu hoje em dia percebo, mas fica sempre aquele amargo, não é? Seria super interessante de ver o desenvolvimento, ainda por cima primeiro contra o segundo classificado dessa temporada. Estou muito curioso de ver se mexem, o que é que mexem mais agora no verão, porque ainda tem espaço para isso, como tu referiste muito bem. Pode ser um caso sério, esperemos que se mantenham saudáveis. Eu acho que eles precisam de mais spacing, porque é verdade que tem o Kevin Durant, e o Kevin Durant vai resolver muitos problemas, mas quando tu chegares ao playoff e tu poderes fazer double teams constantes e traps constantes ao Kevin Durant, se tu não tiveres jogadores para castigar isso, pode ficar curto, mas atenção, é uma ótima troca que eles fizeram. Mas eles podem estar a confiar no desenvolvimento do Whitmore e do Shepard. É claro, e atenção, nós praticamente nunca vimos Reed Shepard jogar num campo da NBA. Dominou na G-League, foi MVP da G-League até, ou qualquer coisa assim do género, mas nunca o vimos na NBA. Cam Whitmore, basicamente o mesmo. Eu posso estar aqui a dizer, e para o ano o Whitmore e o Reed Shepard lançaram os dois a 40% de 3 pontos em bom volume. Para já, aquilo que nos mostraram é que, na minha opinião, pode faltar lançamento consistente, jogadores que criem espaço para o Kevin Durant depois poder jogar em isolamento com mais espaço, não ser sempre carregado com 2 jogadores. Mas, como tu dizes, e bem, o crescimento dos jogadores, se calhar o Amen Thompson para o ano, em vez de lançar a 20 e tal %, está a lançar a quase 40%, e muda totalmente a equação, e pode ser realmente isso. Agora, que é uma troca que o risco é quase nulo, porque mesmo quando o Kevin Durant terminar a sua carreira, vamos imaginar que o Kevin Durant agora até tem 2 anos de total declínio e termina a carreira e foi terrível.
os Rockets estão protegidos, porque ainda têm assets dos Suns, assets longos de Dallas, por exemplo, têm os seus próprios assets, estão sempre protegidos. Pá, e perderam um mau jogador que lhe estava a ser, que tinha potencial, mas estava a ser negativo para a sua equipa. Os jogadores que têm contratos altos são contratos altos que são, muitos deles decrescentes, muitos deles que eles negociaram muito bem. Por exemplo, o Şengün, que poderia ter recebido 25% do cap, não recebeu 25% do cap, recebeu apenas 22 ou 21, já não me lembro. Esses 5, 6, 7 milhões que eles poupam todos os anos com o Şengün provavelmente vão-lhes permitir depois, daqui no futuro, ir buscar mais um ou outro jogador. Portanto, estão muito bem planeados para serem competitivos nos próximos anos. E ter Kevin Durant é ter um joker, é no fundo um luxo que eles podem. É como nós às vezes compramos uma coisita para nós, porque temos essa margem no nosso orçamento, é o nosso luxo, digamos assim. O luxo dos Rockets é poderem ter ido buscar Kevin Durant sem perder grande coisa. Pois é esse o ponto principal, é que não perderam grande coisa, mantêm à semelhança do Thunder, mas numa escala ligeiramente menor, o futuro muito protegido e ser a segunda melhor equipa do Oeste, neste momento, pelo menos que segunda classificação, acrescentar uma mega estrela e ainda ter uma série de piques é super tentador, o futuro é risonho, e por isso é que eu puxei pela minha sardinha, de que seria uma final de conferência muito interessante. Há aqui potencial para uma possível rivalidade com o San António, se tudo correr como é esperado. Sim. Eu acho que essas três equipas até podem não conseguir ganhar, mas claro, estão posicionadas para isso. San António, porque realmente Victor Wembanyama ainda tem a segunda escolha deste ano do draft, ainda tem Stephon Castle, vamos ver como é que praticamente ainda não vimos como é que De'Aaron Fox e o Wembanyama vão combinar. Tem também muitas piques, portanto ainda tem assets para eventualmente, se Giannis realmente for ao mercado, ainda tem assets para lá ir. Os Rockets, já detalhámos aqui, e os Thunder, que não só já têm um core fortíssimo, ainda vão adicionar mais peças a isto. E depois qualquer uma dessas três equipas tem neste momento poder de fogo para ir buscar um Giannis desta vida, como tu referiste. Sim, tu focaste só entre aspas nos Spurs, por exemplo, porque ainda não acabaram por não fazer a move que se esperava com Kevin Durant. Agora estamos a falar de três das futuras melhores equipas da liga, duas delas já são das melhores equipas da liga, que têm o poder para ir buscar quase todas as estrelas da liga neste momento. Vai ser muito interessante ver quem é que vai perder na final de conferência contra o Luka Doncic e os novos ricos LA Lakers. Vamos ver, a NBA está bem entregue naquele triângulo que é relativamente perto uns dos outros, Houston, OKC e... Para o ano tens o Thomas Bryant como pós-titular ainda por cima. Meu amigo, os Lakers neste momento estão aqui nós falámos disso na segunda-feira. Os Lakers vão atravessar um processo de incrível renovação da sua franquia, não de plantel, estamos a falar de tudo à volta, que vai dar frutos, não tenho dúvidas nenhumas. Há uma razão pela qual os Lakers são a equipa mais odiada, entre aspas, da liga, porque têm vantagens inerentes a estarem em Los Angeles, inerentes à história da equipa, que fazem com que os jogadores queiram ir para lá. Basta olhar para os nomes de Kareem, Will Chamberlain, Shaquille O'Neal, LeBron James, são todos jogadores que quiseram ir para os Lakers. Se juntarmos a isto, os Lakers serem uma equipa que pode gastar tanto ou mais que todas as outras, dos Clippers aos Golden State, isto tudo pode não dar hoje, pode não dar amanhã frutos, mas já ao final de 5, 10 anos vai dar. Portanto, os Lakers estão a atravessar isso e não vai ser uma coisa linear, não vai ser para o ano vão estar muito melhores do que neste ano e daqui a 2 anos, não, vai ser uma coisa linear. Se calhar até podem demorar 6, 7, 8 anos a competirem com os Thunder e com os Rockets e com os Spurs, mas o trajeto da equipa é positivo. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas concordo contigo, estas três equipas que falámos aqui têm tudo para vamos acreditar que a situação clínica do Wembanyama vai ser resolvida. Para já não ouvimos isto para dizer que o Oeste está assustador. Ainda ficou mais assustador, e o Oeste que está cada vez menos assustador, com alguma pena minha. Sim, se calha Giannis Antetokounmpo vir
ou ir para o Oeste, imagina de que é que estamos aqui a falar, não é? Imagina o que é tu teres que jogar na segunda-feira contra Giannis e Victor Wembanyama, na terça contra Shai Gilgeous-Alexander, na quinta contra o Luka Doncic e depois fechas a semana no domingo contra o Kevin Durant e o Amen Thompson. Mais vale, não é? Quer dizer, se fores o Charlotte Hornets, o que é que andas a fazer à tua vida? Eu hoje estava a debater isto com a minha mulher, porque também aprecia basquetebol, é adepta dos Celtics e tudo. Ela disse-me, eu acho que o formato dos playoffs cá na Europa é muito mais justo do que o da NBA, porque não interessa tanto o teu lado, onde é que tu moras no fundo, interessa a tua classificação final, porque falámos precisamente disso, da diferença qualitativa entre as duas conferências, e obviamente eu percebo a questão das viagens, e eu expus-lhe isso, do desgaste que causaria, imaginando que calhava... Sim, imagina que calhavas Lakers e Boston na primeira ronda e eles tinham que andar, e depois Boston contra Seattle na segunda ronda. Era super desgastante para quem tivesse a fazer esse tipo de viagens, mas por outro lado eu percebi perfeitamente o que é que ela quis dizer, com a Liga a caminhar nestes passos que estamos a referir agora, do Oeste estar 10 níveis acima do Oeste, talvez até fosse uma opção engraçada. Pois, mas sabes qual é que é o problema, Chico? Sabes qual é que é o problema? Eu concordo 100%, acho que a Liga já devia estar a tentar as 16 equipas jogar entre elas, e até podemos ter finais, 2 equipas da mesma conferência. Só que há um problema, é que isto, para ser aprovado, tem que ser aprovado por 2/3 da Liga, e todas as 15 equipas que estão no Oeste vão votar contra, porque as equipas que estão no Oeste sabem que, Chico, basta olhar para as equipas que são medíocres e que no Oeste estão sempre no play-in e às vezes até no play-off. Nós todos os anos fazemos aquela matemática de fogo. O oitavo classificado do Oeste estava em segundo no Oeste. Exatamente. Portanto, as equipas do Oeste nunca vão querer isso, porque as equipas do Oeste, o Charlotte não podem querer isso, não é? Charlotte, se conseguirem entrar um dia no play-off, é muito mais fácil para eles jogar no Oeste do que ter que jogar contra uma ou 2 equipas do Oeste. Portanto, reconheço que é injusto tu fazer, por exemplo, o Standard. O Standard ganharam 68 jogos. Na segunda ronda tiveram que jogar contra o Nikola Jokic. Pois. Enquanto os Knicks ou os Pacers ou nem consegues comparar porque houve lesões e não sei o quê, mas é o que é. Olha, vamos embora, Chico. Em relação ao draft, muitas pessoas têm perguntado pelo draft. Eu confesso que perdi a noção do calendário e o draft é já depois da manhã. Não, como foi o jogo 7 também dificultou esta matemática. Ficou tudo muito... O que nós vamos fazer é depois um episódio na sexta de rescaldo, porque não vai acontecer só o draft, vão acontecer muitas outras mexidas na noite do draft, certeza absoluta. Portanto, na sexta-feira, já depois das 2 rondas do draft fechadas, fazemos um episódio, vamos olhar para as escolhas das equipas, tentar se calhar trazer aí alguém que conheça melhor os prospects, e portanto não fazemos aquele tradicional episódio de lançamento, porque teria que ser amanhã, e não faz grande sentido, e depois na sexta fazemos. Chicão, estás ansioso para o draft? O que é que vocês têm? Tem alguma coisa? Este ano temos 2 escolhas, creio que é, mas uma é protegida, não te quero estar aqui a dizer mal, mas este ano não estou à espera de grandes coisas, até porque acabamos de ser campeões. Para o próximo ano, com a quantidade de escolhas que temos, ou as vamos utilizar muito bem para sacar muito talento, ou vamos fazer uma movimentação que vai dar para falar. Vocês têm a 15ª e a 24ª. Pois, e eu só vejo os Standard se calhar a ficarem com uma delas este ano. Acho que vai haver ali alguma coisinha. Sim, provavelmente até vamos ver o que é que se não pode acontecer aqui, juntares as 2 piques e subir um bocadinho. Muita coisa ainda pode acontecer. Isso seria uma movimentação muito à Thunder, que nos últimos anos têm feito muito isso de subir especificamente para uma posição em que quero aquele jogador muito específico. Foi assim que foram buscar o Jalen Williams, foi assim que, por exemplo, claro. E foi assim que foram buscar o Pokusevski. Essa não ficou muito bem, com pena minha, porque eu era fã. Ainda estou à espera da minha cabeça. Ainda estou à espera que o homem brilhe. Bem, vamos embora. Voltaremos então na sexta-feira. Tenham um ótimo draft e preparem-se que esta semana vai ser quente. Parabéns aos Oklahoma City Thunder por entrarem no grupo dos campeões, e se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.